Eu sou professora da matéria Projeto Empreendedor aqui na Escola Francisca e fui convidada para falar um pouquinho sobre a inclusão social. Então, a inclusão social é quando todas as pessoas são incluídas e possuem valor sem importar as suas diferenças, sem importar a sua cor, sem importar as suas deficiências, sem importar a sua escolha de gênero, ou opção sexual, independente, né? Que todos sejam incluídos, né? E que todos sejam bem-vindos. E a escola, aqui na escola, a inclusão social é o processo pelo qual são feitos esforços para garantir a igualdade e oportunidade e que todos, independente da sua origem, possam alcançar pleno potencial na vida. Então, eu acredito que... Gente, agora eu tô aqui com a Dulce, ela vai se apresentar para vocês. Eu sou Dulce, da Educação Especial da Escola Francisca. Estou aqui para responder essas perguntas. Gente, a gente vai fazer uma entrevista com a Dulce sobre a inclusão social. Dulce, o que é a inclusão social? É você incluir todas as pessoas em todas as atividades, né? Sem preconceito. Dulce, você já teve alguma experiência em sua vida em relação a incluir pessoas? Comigo, você quer dizer? Já participou, presenciou? Muitas das vezes a gente vê, né, as pessoas excluindo outras porque são negras, têm alguma deficiência e outros mais, né? E qual o ponto positivo para você em relação a incluir as pessoas na sociedade? Incluindo as pessoas, elas vão se sentir mais capacitadas de desenvolver muitas atividades e também é um ponto positivo para todos nós, para que a gente veja que as pessoas que têm deficiência, por exemplo, elas podem fazer muitas coisas. Elas são criativas, podem fazer coisas até melhor do que as pessoas que se dizem normais. Olá, gente, eu estou aqui com o professor Kleber de Sociologia e a gente vai fazer uma entrevista sobre a inclusão social. Professor, você sabe o que é inclusão social? Sim, é uma forma de fazer com que pessoas que, por um motivo ou por outro, estiveram excluídas da sociedade por um tempo, possam participar do meio social integralmente, sem discriminação, preconceito e sem diferenças sociais, econômicas e as demais. Você pode compartilhar com a gente sobre alguma experiência que você já vivenciou em relação à inclusão social? Sim, quando a gente vê, por exemplo, o sistema de cotas, a gente vê nas universidades e concursos, a gente vê que é uma forma de entender, fazer uma reparação, entender que pessoas que, por conta da origem racial, étnica ou por conta da questão financeira, sempre estiveram fora desses espaços, pudessem entrar e fazer um curso superior, estar numa repartição pública, mesmo com todos os problemas que a vida teria trazido para ele. E no caso aí eles superam. E não só, a gente vê também quando a gente observa rampas para pessoas com deficiência, quando a gente observa algumas adaptações que são feitas em espaços, essas são tentativas de inclusão. E qual o ponto positivo que a gente pode levar para a vida ou até mesmo na sociedade? Com relação à inclusão? Isso. Então, é porque significa que a gente vai reconhecendo cada vez mais os seres humanos, a despeito das suas diferenças, como pessoas que precisam participar igualmente dos mesmos contextos sociais. Então, no caso, a gente vê que a inclusão ela é um caminho para a gente entender que todo ser humano é integral em personalidade, em humanidade, né? O fato de nascermos humanos já nos torna portadores. Oi, gente, estamos aqui com o Igor do primeiro ADM 3 e vamos falar um pouquinho sobre inclusão social. Boa tarde, Igor. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bom. Então, você poderia nos dizer o que é inclusão social? Sim, eu não tenho tanta experiência nesse assunto, mas você poderia me explicar como é que funciona? Então, a inclusão social, ela trata de vários assuntos, incluindo uma pessoa na sociedade, tanto uma pessoa que tem deficiência ou desigualdade na Bolsa de Valores. Sim. Então, você tem alguma experiência que pode compartilhar com a gente? Sim, acredito que todos nós temos alguma experiência nesse tipo de assunto. Mas eu prefiro não comentar nesse caso. Ok.
E o que você vê de bom sobre a inclusão social? Acredito eu que os novos costumes, aprendizados com outras pessoas é sempre bom, né? Olá, gente, eu tô com o Gabriel do primeiro Infor 2 e a gente vai fazer entrevista sobre a inclusão social. Gabriel, você sabe o que é inclusão social? Em mente eu não sei o que responder. Então, inclusão social é você incluir pessoas que normalmente, eu falo particularmente as pessoas que eu, tipo assim, vejo e participo não, né? Tipo assim, tô no grupo, a pessoa ela exclui muitas pessoas porque ela é diferente. Eu não vou usar o termo que normalmente a gente usa pelo fato que fica bem constrangedor, mas é pessoas que normalmente excluídas da sociedade. Você tem alguma experiência em relação à inclusão de pessoas? Já tive várias vezes no fato, não só presenciei, né, como também já fui vítima, porque muitas pessoas sempre me deixavam de lado pelo fato de ser gordo, baixinho, e eu tinha uma voz muito fina quando era pequeno. Então, tipo, as pessoas sempre faziam chacota, essas coisas, mas também já vi bastante e infelizmente ainda vejo isso hoje. E para você, qual é o ponto positivo de incluir as pessoas na sociedade? Olha, creio eu que se incluir as pessoas deixam que as pessoas fiquem com sentimentos melhores, porque muitas das vezes algumas pessoas podem acabar cometendo suicídio, algum crime, sabe, em relação a isso, por conta que deve estar com alguma tristeza, algum rancor, em depressão em relação a isso. Oi, gente, estamos aqui com o Rafael do primeiro Info 2. Rafael, você poderia nos dizer o que é inclusão social? Inclusão social é você saber respeitar o próximo pelas suas diferenças, independente dela de qual seja. Você poderia nos contar alguma experiência que você viu ou teve? Já tive experiências boas e experiências ruins, porque teve uma vez que eu estava na calçada, né? Aí eu vi uma pessoa com deficiência, ele era cadeirante, ele estava indo pela calçada, aí chegou um certo ponto que tinha uma árvore que impedia ele de prosseguir, aí ele teria que descer da calçada e disputar espaço com os carros, com as bicicletas, com as motos no meio da rua. Sim, e qual que você pode dizer que é bom? O que é bom? Eu acho que a experiência boa que eu já tive foi quando eu vi uma senhora que ela era cega e o sinal não tinha um equipamento que usa para poder liberar o sinal mais cedo para quem tem deficiência visual. E eu e os meus amigos ajudamos a senhora a atravessar a rua para poder chegar ao outro lado, né? E assim ela conseguiu prosseguir o caminho dela e nós prosseguimos o nosso.